Olá, queridos, nós estamos aqui no mais um ZumbaCast. O ZumbaCast é um produto que você tem para que você possa obter vários esclarecimentos. Você que mora nos Estados Unidos, você que tem o desejo de vir morar nos Estados Unidos, você está no lugar certo. Porque aqui você vai obter várias informações precisas. E hoje nós estamos recebendo Verônica. Verônica tem assim informações muito top de uma área que é muito debatida no Brasil aqui. Cara, não vou morar nos Estados Unidos porque plano de saúde, o seguro saúde é algo muito complicado. Quero agradecer a nossa querida amiga Verônica Ferreira Braga. Isso. É o nome dela todo. Verônica é especialista nessa área. Verônica tem uma história maravilhosa nos Estados Unidos que ela vai trazer numa outra vez aqui, como ela começou aqui, que o papo hoje é seguro saúde. Gilson Melo, maravilha. Muitas técnico, dúvidas sobre seguro saúde. Muitas dúvidas. Tem um primo que está com essa dúvida e tal. E Sandro Rocha, também presente aqui, abrilhantando o nosso diretor comercial. Nosso diretor comercial e etc, mídia. Tudo bom, Verônica? Tudo a gente tá bom, cheio de dúvida aqui hoje. Vamos perguntar para você, hein? Primeiro eu quero agradecer ao Marcos pela oportunidade de estar aqui hoje, poder trazer a minha experiência, a minha expertise na área de seguros e planos de saúde aqui nos Estados Unidos e poder tirar a dúvida de cada um de vocês, inclusive do seu primo. Eu estou realmente aberta para esclarecer, tem muitos mitos e eu estou aqui para esclarecer, tirar a dúvida, acabar com os mitos sobre plano de saúde. Legal. Porque na realidade não é esse bicho-papão que as pessoas falam. Eu tenho clientes que pagam preços bem econômicos com a cobertura completa e agora tem alguns detalhes para qualificar para esse tipo de plano. E eu estou aqui para responder todas as perguntas. Muito bom. E o que o Zumba falou, a gente teve numa palestra com a Verônica, né? Lá no evento de empreendedores. Vale a pena ter um episódio só para falar da vida, sabe? Porque assim, é a história de alguém que veio para os Estados Unidos e venceu, top, cara. Isso é muito legal. Sim. Tantos empreendedores que querem vir para cá, né? Gilson, como é um podcast, não é uma entrevista, a gente fala muito sobre isso, Verônica, que, como eu falei antes, isso aqui é um bate-papo, à vontade, não tem formalidade. Pode parar para tomar café, pode levantar, não tem nada disso. Posso mostrar minha xícara bonita? Pode. Xícara indiana, né? Não tem problema nenhum. Então, eu me sinto extremamente à vontade de perguntar a ela até sobre isso, tá? Claro. Para deixar aquela cerejinha para pro próximo episódio. Mas, uma das dúvidas que eu vou abrir aqui é o seguinte: quando entrou o governo Biden, houve alguma mudança na área de planos, né? Vamos chamar planos, que o seguro saúde a galera fala plano no Brasil, plano de saúde, né? No seguro saúde, houve mudanças após a entrada do Biden sobre cooperado, não cooperado, Verônica? Como é isso? Houve sim, inclusive uma das leis, quando estava o nosso presidente Trump, existia uma lei chamada Public Charge, não era essa, muito conhecida, muito falada, e todo mundo tinha medo de aplicar com um plano de saúde, e muita gente pensava que ter um plano com tax crédito, que é um crédito fiscal, né, para melhorar nos preços, nas coberturas do seu plano de saúde, tinham medo de aplicar porque achavam que ia prejudicar no seu processo de green card. Realmente não existia isso no nosso plano de saúde, mas a gente tinha sempre que explicar para eles, dentro das leis, dentro das normas, não seria um public charge, porque não é um plano grátis, né? Tudo que é grátis era considerado um public charge nessa época, como por exemplo, comida nas escolas, ajuda financeira, como chama, cash, ajuda para ajudar a pagar a conta, ajuda para pagar a água, ajuda para pagar a luz, tem muitas ajudas. Incentivos sociais, né? Incentivos sociais para comprar comida, né, que chama food stamp, welfare. Tudo que seja welfare foi criado para cidadão americano ou residente com green card. Então, aquelas pessoas que estavam no processo de um visto de estudante para um EB2, EB3, essas pessoas, eles tinham medo de aplicar para um plano de saúde com um seguro que tem um benefício fiscal ou um tax credit, porque alguns advogados achavam que entrava na lei do public charge.
Mas entrava ou não entrava? Não entrava. Com certeza absoluta? Só os que eram 100% grátis. Só os que eram 100% grátis. Então, eu muitas vezes fazia reunião com advogados, mostrava dentro da lei, porque eu sou licenciada, eu estudo, não vou prejudicar nenhum dos meus clientes. Claro, jamais. sim. Eu prefiro 1000 vezes não fazer um plano para eles. Então, eu tinha que sentar com alguns advogados, explicar toda essa parte, porque o advogado, ele sabe a lei da imigração, ele não sabe as leis dos departamentos de área de saúde, quais são o saúde público, que são realmente públicos, quais são os seguros que têm um tax credit, um benefício fiscal, que é a lei conhecida como Affordable Care Act, né, que é o Obamacare, que muita gente conhece. Sim. Eu não posso ter o Obamacare. Tipo, por quê? Você faz imposto? Vai fazer imposto? Então, o Obamacare nada mais é do que um benefício ou um tax credit ou um benefício fiscal, né, para quem faz imposto. E o valor do seu plano ia depender da renda. Então, se você ganha 20 mil por ano, você vai pagar $10. Você ganha 90% do valor do seu plano de saúde. Se você ganha $100 mil, você vai pagar talvez $800, dependendo muito da renda. É muito justo. Eu acho o governo muito justo aqui. Sim, você ganha muito, você paga mais. Se você ganha pouco, você paga pouco. Então, o que aconteceu quando entrou o Biden, né? O nosso presidente Biden, porque muita gente chama Biden, ele esclareceu e tirou, né? Ele revogou o public charge, né? Já não está mais efetivo. Para não ter mais dúvida. Não, integralmente, né? Ele revogou integralmente. Porque existia e tinha aquela dúvida, faz, não faz, etc, etc. Eu mesmo, quando procurei a Verônica, uma das coisas foi essa discussão. Porque eu respeito muito o técnico, né? Sim. Cara, qual é a área da Verônica? Ela é técnica, a Verônica é licenciada, ela tem uma companhia bem do nível bom. Então, eu vou procurar um técnico para me orientar. E quando eu conheci a Verônica, deve ter uns 4 anos atrás, aproximadamente, eu fui exatamente em busca de esclarecimento. Porque nós tínhamos diversos clientes que ele ficava inseguro, então vamos ver não só a luz da lei de imigração, mas vamos ver a luz da lei na área de seguro da saúde. Né? E esse assunto ficou rodando na internet pelos advogados de imigração um tempão, que eu lembro bem disso. Era a pauta. Cuidado, para você não ter... Eu fiz várias reuniões com vários advogados, assim mesmo, mostrando para eles, porque... como o Zumba falou, cada pessoa na sua área. Eu sou advogada de imigração, nada do governo. Aí fala Obama que já acha que é governo. E é uma lei, gente. Uma lei não pode derrubar outra lei. Sim. Uma lei fala, se você ganha tanto, você vai pagar tanto pro seu plano de saúde, né? Sim. É uma das coisas que eu não sei se isso é especulação, Verônica, mas isso foi muito comentado, que logo o Biden, quando ele assumiu no ápice da crise do Covid, da pandemia, né? E eu ouvi alguns comentários que existia pessoas que ela não ia ao hospital, ela não ia buscar auxílio médico porque ela tinha medo exatamente do public charge de estar em processo ou um dia entrar com processo e ele não fazia isso. Aquilo prejudicar. E assim, pelo menos foi o que foi comentado na época, que uma das coisas que impulsionou o governo a liberar totalmente foi a própria pandemia, né? Esse período muito difícil para todo mundo, né? Não só os Estados Unidos. Infelizmente, até antes da pandemia, eu tenho um cliente 4 ou 5 anos aqui, podia ter um plano de saúde, com medo não fazia. Por medo e por falta de informação. Né? Então, nosso trabalho aqui de passar informação sempre é muito importante. Sim. Então, durante a pandemia, ficou pior, a gente ficava em casa com medo de ir para o hospital. Eu vi muita gente assim, nessa época, falando sobre isso direto. Então não é triste, né, gente? Informação, a gente passar a informação correta. Infelizmente tem pessoas que elas gostam de aumentar e fazer o drama e deixar as pessoas com mais... Mas sabe o que é mais interessante? Eu tenho clientes que têm um plano de saúde comigo por mais de 5 anos e falam para a amiga não fazer. Não faz esse plano não, porque não é bom para você. É do governo. Eu digo, mas... Quem falou isso pra você? A fulana. Essa fulana, meu Deus do céu. Isso acaba com ele. Mas a internet falou a fulana, amiga, Deus do céu. Vizinha. Não, tem um caso tem de especialista no TikTok, né? Gente, procure sempre uma pessoa assim... Técnico, né? Técnico, uma pessoa que sabe o que tá falando, que estuda, que se prepara, que tem uma licença. Porque tem muita gente que fala coisas... Porque a vizinha, o amigo, minha avó, também tem muito que diz assim, a minha vizinha tá pagando $100, eu tô pagando
pagando 200. Um exemplo, tá? Ou a minha vizinha está pagando 30, eu estou pagando 50. Um olhando pro jardim do outro. Eu digo, amiga, cada caso é um caso. Mas a minha amiga ganha mais dinheiro do que eu. Como é que você sabe quanto que ela declara? Você sabe quanto que ela declara? É muito louco. Porque existe muita diferença. Eu posso ter uma empresa que tem um cash que produz bastante, mas eu tenho muita despesa. Lucra menos, lucra pouco. É uma coisa, o faturamento... Tudo é baseado no lucro, né? Baseado no lucro líquido. Então, a minha vizinha, ela tem 3, 4 carros, mas então ela tem bastante despesas, não é? Exato. E eu só tenho um, por exemplo. Então, Verônica, ainda nesse assunto, para a gente não fugir, daqui a pouco a gente passa para outros diversos. Eu vou. Há 5 meses atrás, nós tivemos notícias que o Congresso aprovou e podemos se dizer quase revogou e está para ser sancionado ou não, ou um veto governamental do Biden, novamente o public charge. Você sabe mais ou menos sobre isso? Tem sempre muita especulação, né? Assim, pode ser que o public charge volte, porque na realidade, gente, o public charge já existe, né? Só tem que ser reforçado. Hoje em dia não é reforçado, é uma lei que já foi criada há muito tempo, só que nenhuma imigração está reforçando isso. Porque não é muito justo com um imigrante que acabou de chegar, mudou para cá e não poder usar nenhum benefício. Então, dentro da lei, se está dentro da lei, ele pode. Agora, voltando para a minha ossada na área de saúde, mesmo que chegue a ser aprovado, eu não me preocupo porque eu estou protegido pela lei. Vocês que estão com plano de saúde são protegidos pela lei. Porque se você faz imposto, principalmente, é um tax credit, benefício para quem é contribuinte. Não é... O importante é ser um pagador de imposto, né? O importante é fazer o imposto. Uma coisa que eu falo, gente, quem tem empresa, que eu sempre digo, deixe o lucro da sua empresa, pelo menos pelo mínimo. Acontece que às vezes a pessoa faz imposto e manda um imposto negativo, sempre. Ou 3 mil. Então isso não ajuda, gente. Você veio para esse país, contribui, porque a gente vê nas ruas, onde a gente caminha, não tem buraco, a gente vê as escolas bonitas, nossos filhos volta, o imposto volta, a gente falou isso já no outro episódio aqui, nosso imposto, então contribua, não tenha dó, não tenha pena. É verdade. Porque você está vendo, está voltando para você, está voltando para sua família, está voltando para sua comunidade. As nossas livrarias aqui tá cheio de livros e coisas maravilhosas para os nossos filhos, nas escolas. Né? É verdade. A gente vê resultado, então contribua, faça o seu imposto, porque você vai ser querido. Se você fosse presidente, vamos ser presidente de uma cidade, ou governador, você não vai amar os seus contribuintes? Exatamente. Você não vai tratar bem seus contribuintes, porque a sua comunidade, as ruas vão estar mais limpas, né? As escolas vão ser melhores. Então, a mesma coisa, eu sempre recomendo para meus clientes, faça imposto. Eu como presidente dos Estados Unidos, esse meu amigo aqui faz imposto. Deixa eu ver como é que é o histórico dele aqui. Lógico. Você está pagando imposto todo ano. Faz todo sentido. Interessante, faz muito sentido. Eu, por exemplo, no primeiro ano de empresa, realmente que é uma coisa normal. Primeiro ano de empresa... Você investe muito mais do que você ganha. É um ano que você investe, tá? E aí eu fui muito surpreendido no meu primeiro ano de empresa. Pô, é uma coisa muito diferente, né? Você que está querendo vir morar nos Estados Unidos, nós já falamos isso em outros podcasts. Eu tenho muito prazer em declarar meu imposto de renda, já falei isso e reitero, porque eu sei que, como eu dei o exemplo aqui, essa bala é paga pelo governo, essa água, essa caneta, enfim, em outras palavras, eu declaro tudo isso no meu imposto de renda. Então, assim... te deixa muito feliz em saber que aquilo que você está contribuindo, aquilo vai retornar. No primeiro ano de empresa, por exemplo, eu fiz a minha declaração de boa. Cara, quando eu fui ver, veio uma restituição de 3.025. Você acha que tem alguma coisa errada aqui? Eu procurei a contadora, falei, tem alguma coisa... Não, Zumba, tá certo, o checão, né? Aquele que tem uma estátua da liberdade, assim, ó, o bichinho bota na conta, entra na hora de dinheiro. Meu Deus. Só tirar foto ali, né? Entra em grana, filho, botar e já vira dinheiro. É assim mesmo. Aí eu falei, cara, será que isso tá certo? Eles me a restituição de 3.000 e pouco. No outro ano, tá, eu já comecei a ter faturamento e aí eu paguei. A primeira vez que eu paguei imposto, dá até saudade, foi $925. Dá até saudade, tudo bem. Foi $925 que eu paguei.
Aí eu falei, não, beleza, vou pagar 925 e aí até hoje, graças a Deus, né? Se você paga mais é porque você tá ganhando mais. Melhor. Eu quero pagar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões de imposto. Tudo pra você, né? Pra gente, pra nossas famílias. Sim. A gente vive num país aqui que, ao contrário de uma outra experiência, a gente está vendo a coisa acontecer. Então a gente, quando anda naquele chão maravilhoso com o nosso carro, a gente não encontra buraco. A gente para abastecer. Sempre construindo. Sempre construindo, sempre. Então, assim, dá gosto de você pagar, porque você tem um serviço. Retorno, né? Educação, saúde, segurança. Quando passa mal, vai no hospital, alguma coisa, cara. As clínicas aqui. É porque eu sempre falo muito disso. Acho que a gente comentou aqui em algum episódio desse, sim. Que muita gente fala assim, e não me entendo errado, que eu vou falar mal. Pelo contrário, o sistema de saúde, o SUS, é um sistema gigantesco. Não, é verdade. E que faz um trabalho social absurdo. Mas o que eu quero entender é o seguinte: a pessoa no Brasil que começa a ganhar um pouquinho mais dinheiro, ela não quer mais usar o SUS. Claro. Porque se o SUS fosse maravilhoso assim, ela ia ficando rica e continuaria usando o SUS. O primeiro dinheirinho que ela ganha, ela já quer sair do SUS, ela quer se livrar do SUS. Então a questão. Exatamente. Então a questão não é se tem ou não tem o SUS. A questão é: eu tenho acesso, eu tenho dinheiro no bolso para ter acesso à saúde. Eu vou pagar um seguro-saúde. Se tiver que pagar um copay lá, eu vou pagar. Eu posso. Porque se você der esse poder de ganho para o cidadão, ele não está preocupado se vai ser de graça ou se vai ser pago. Ele tem dinheiro para pagar. Isso é muito legal, gente. É muito legal e isso desmistifica essa questão da área de saúde, né? Sim. Porque o nosso podcast hoje, como eu falei, é um podcast especial, porque a gente sabe que é um grande fantasma para aqueles que querem vir no Brasil. Quantos clientes vocês já atenderam e ele fala assim, cara, tudo bem, tudo legal, mas a área de saúde me preocupa. Por quê? Fiquei sabendo que não sei o quê. Eu posso que comprou um carro legal, cara, mas não pode quebrar uma perna, hein? Então, assim, exatamente a vinda da Verônica é para demonstrar isso. Ela acabou de falar o seguinte, você ganhou, você paga proporcional ao que você ganhou. Cara, se tu for ficar miserável aqui, tu não vai pagar nada. Agora, não é o projeto daqueles que vem pra cá. O cara vem pra ganhar grana. E se ele vem pra ganhar grana, trabalhar com integridade, ele vai pagar compatível aquilo, exatamente, né? Então a gente desmistifica isso. Você pode, sim, hoje mesmo o Gilson tava falando num outro podcast que foi falado, talvez, é tanta coisa que a gente fala aqui. Grava um monte de episódio. Grava muita coisa, mas ele mesmo estava falando o valor que ele paga para ele, a esposa e 2 filhas. Isso, 2 filhas. 4 pessoas. $80. Pode falar? Pode falar. Pode. $77 por mês, né? $77. Então, gente, por que é que eu tô falando de fazer imposto? E por que é que eu tô falando que é importante fazer imposto? O que isso tem a ver com o seguro de saúde? Complicado, né? É complicado para vocês? Mas não é. Quando vocês entrarem em contato com a FFB Insurance, ou comigo ou com uma das minhas assistentes, a gente vai explicar direitinho como que você pode fazer. Fala em português? Falo. Atendimento em português, 100%. Top. Muito importante. Muito detalhe. Nosso amigo Gilson entrou em contato comigo e a gente pôde ajudá-lo, né? Foi. Com o seu plano de saúde. Não, foi sim. Eu tenho uma filha diabética, né? Então ela necessita de atendimento, ela necessita de medicamentos recorrentes diários. A Laura, insulina é 5, 6 vezes por dia. E ela tem que medir, tem que tomar insulina e tudo mais. Então, a minha preocupação sempre foi a Laura. Falei, olha, não importa o que vai ser pro restante da família, eu quero cobrar a Laura porque ela tem necessidades especiais em relação a isso. E ela foi, e a Verônica, que é legal falar isso, aí vou fazer a propaganda aqui da Verônica. Tem algum acerto fora aí, não? Tem algum jabazinho aí, João? Não, teve um bom atendimento. Dizer que aí embaixo vai estar o telefone. Vai ter aqui nos contatos, da Verônica. O que acontece? De verdade, a Verônica, ela não só me indicou o melhor plano para minha família e para minha filha, mas ela deu vários telefones de médicos que tinham, ou que o médico falava português, porque a gente ainda tá a gente ainda tá no processo de começar a falar inglês, então I don't speak English. Então assim, ela deu telefones de, ou o médico falava português, ou um espanhol que entende, ou alguém da equipe que poderia fazer a tradução. E por exemplo, o hospital que minha filha tá fazendo todo o acompanhamento, ninguém fala português e um espanhol muito ruim, que o espanhol eu entendo bem, mas muito ruim.
ruim. Eu acho que falo espanhol, mas entendo melhor. Mas assim, mas eles usam um equipamento que vem com uma televisãozinha assim, e aí entra uma brasileira mesmo. Às vezes é de Portugal, mas a maioria é brasileira. E aí ela faz toda a tradução da consulta. Então assim, não tem perrengue. Não tem perrengue. Inclusive tem uma clínica que eu fui recentemente, que, assim, por mais que a gente já esteja aqui e entenda muita coisa, tem horas que o inglês ele é muito específico. Termos médicos, né? E se você pegar os termos médicos, eu por exemplo, não estou adaptado. O que ela fez? Pegou um monitor, botou uma pessoa em tempo real. É isso aí. E ela ia dizer assim, isso aí é um medicamento pra... Mas eu acho que assim, eu tenho pessoas da família que foram atendidas aqui que falam muito bem inglês e também botaram tradução. É exatamente o que você falou. O médico prefere. Ele fala, se você não tá... Se o teu inglês não é no nível de um americano, não, eu vou botar um tradutor pra você porque é saúde. Entrou um negocinho com a rodinha, com um monitor. E não paguei nada mais por isso. Não, apareceu a pessoa assim, Sandro, eu vou interpretar, vou traduzir pra você, porque tem termos específicos que ele vai precisar falar. Por exemplo, ver se você tem alguma alergia, alguma coisa muito específica, e você vê... E até por telefone, tá? Então isso quer dizer que nossos médicos aqui, que muita gente acha que os nossos médicos não são bons, são muito bons. Sim. Eles são diferentes do brasileiro. Só trazendo esse ponto pra cá, o médico, nossa cultura, a gente, oi, tudo bom? Eles são muito frios aqui. Até porque tem muita coisa, né? Isso. Mas uma coisa que eu sei que você vai encontrar é que ele vai fazer o melhor pra te atender. A sua vida é sempre em primeiro lugar. Isso é verdade. Independente até que você não tenha seguro. É verdade. Mesmo que a conta vai chegar depois. É verdade. Mas eles vão te atender com toda a eficiência. É verdade. Você não vai ficar com falta de atendimento, né? Você não vai ter esse tipo de eu acho que problema. o brasileiro, aqui, ele... Não, pode falar, pode concluir. Por exemplo, o que eu acho muito bonito daqui dos Estados Unidos é importante ter seguro de saúde, gente, tá? Porém, se você não tem, você não vai deixar de ser atendido. Porque a sua vida é em primeiro lugar. Se você chamar... Eu aqui usei muito o 911, aqui existe uma ambulância maravilhosa que a gente põe 911 e eles correm de socorro. Tenho 4 filhos, então não tinha família aqui, sozinha. Usei demais. Porque... Isso lá atrás? Isso em... Ai, nossa, que ano foi? Meu filho nasceu em 2003. Então, imagina, 2003, 2004. E eu não falava inglês tampouco. Ó, gente, a Verônica, ela tem, assim, uma história na América que eu sou apaixonado por essas histórias, né? A galera vem pra cá e fala assim, não, eu quero vir pros Estados Unidos já nadar de braçada. E eu te digo o seguinte, por isso que às vezes a gente, já falamos em um dos podcasts, o seguinte... Cara, é como a Bíblia diz, venha como estás. E vem devagar. Vem devagar, venha como estás. Porque a Verônica, por exemplo, infelizmente, como ela já falou isso publicamente, cara, a Verônica hoje é dona de uma grande empresa, ela tem mais de quase 20 colaboradores, e a Verônica não falava inglês, a Verônica trabalhou em casa de família, a Verônica, assim... Pensa naquele cenário difícil, com filho e... Dormindo pouco, estudando de madrugada. Exatamente. E a América proporcionou para que hoje ela seja uma grande empresária, bem-sucedida. Então, assim, é muito bom isso, é muito legal saber que é um país de oportunidade e ele te dá dignidade. Eu tenho aqui na minha frente... uma pessoa que é um exemplo de diversos. Então, e é legal falar isso, essa coisa do idioma, porque quem tá chegando, a maioria da galera que tá chegando, tem a exceção, mas se você for ver no Brasil, eu acho que 1% fala inglês. Então, assim, a maioria vai chegar aqui sem falar inglês. E é importante saber que você tem esses recursos de tradução. Vou te falar, até por telefone. Eu ligo lá pra onde a minha filha faz tratamento, e eu já ligo falando, ó, I don't speak English, speak Spanish, Português. Aí a pessoa já fala assim, eu já te volto a ligar. Aí dá 5 minutos, aí já entra uma pessoa falando ou em português de Portugal, ou em português mesmo do Brasil. E aí a pessoa começa a falar, olha, tô aqui pra te atender, vou fazer a tradução, e aí a gente vai falar com a pessoa. E eu falo assim, cara, isso é maravilhoso. É óbvio que a gente não pode, né? abrindo um parênteses aqui fora do assunto aqui da saúde, a gente não pode usar isso como uma muleta. Vamos aprender inglês, vamos estudar e vamos fazer. Tô estudando. Entrei no curso. É muito importante o que você tá falando, tá? Eu acho que se eu tivesse chegado aqui na Flórida hoje, talvez eu ia passar 10 anos para aprender inglês. Porque
Tem muito brasileiro, tem muito tradutor, muito tem recurso. muito recursos, tem a VFB Insurance para ajudar com os bills, com as contas, com os serviços. Com os médicos que falam português, manda todos os contatos no WhatsApp. Então, eu acho que eu ia demorar uns 10 anos ou mais, Verdade. gente. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha o tradutor, eu não tinha a quem recorrer, eu não tinha família. Então, eu tive que realmente me colocar e aprender. Raiz mesmo, não foi Nutella, não. É macho, sim, senhor, lá do Ceará. Não, mas foi bom, foi Não, assim. porque hoje em dia, gente, eu falo pra todo mundo, vocês estão no paraíso. É. A Flórida é um paraíso, tem muita bênção, muita ajuda, mas não se acomodem. Use o tradutor, Isso. Vão estudando, vão aprendendo. Conselho que eu dou de amiga pra vocês, que inglês é importante. Vocês Muito vão bom. querer entender, Isso aí. vocês vão querer saber falar, então continue estudando na site. Use a nossa ajuda da Claro. BFB, dos médicos, dos translators, mas aprendam também inglês. Já vão Isso. estudando aí, você que quer vir pra cá, vai ajudar muito. E Verônica, Legal. basicamente, qual que é a condição inicial para a pessoa conseguir fazer um seguro aqui nos Estados Unidos, né? O que que ela, qualquer um pode fazer? Eu sempre recomendo ter uma boa assessoria, porque você chegar aqui, primeiro, se você vier com visto de turista, venha com seguro viagem. Porque se você vem com visto turista, você não qualifica para um bom plano de saúde. Você vai pagar mais caro por um seguro viagem aqui, tá? Então, esse é o primeiro conselho. Segundo, ter um bom advogado que faça os seus trâmites corretamente para você chegar legalizado. Você pode fazer as mudanças aqui depois, né, de turista para um outro visto, mas quando você tiver um status que não seja de turista, você qualifica para um plano de saúde completo. E Olha bem aí. barato, porque os primeiros anos todo mundo está começando, abrindo a empresa ou estudando, então você vai precisar pagar barato nessa parte de plano de saúde. Quando chegar rico milionário, que nem nosso amigo Marcos Uber, Recebo! Aleluia. Recebe aí, ó. então depois a gente senta e A gente faz tá tentando um Super Bowl. E que nem o André, né? André O Sandro. Desculpa, Sandro, eu troco os nomes. Que nem o Sandro. Então vai chegar uma época, 2, 3 anos que vocês estiverem aqui, vocês vão estar bem. Eu demorei uns 14 anos. Porque eu tava aqui sozinha. Com 4 filhos para criar e não era fácil. Caramba. Mas cheguei, a gente chega. Oh, que legal. Isso é muito bom. Importante Muito é legal ter mesmo. persistência, resiliência, não ficar desesperado. Na hora que ficar triste, procurar ajuda. Nossos planos têm psicólogos, então até psicólogo fala português, se Legal. alguém precisar. É muito difícil a transição de cultura de um país para o outro, mesmo que tenha muito brasileiro hoje, muita igreja brasileira aqui também. Que dá tem suporte, esse né? suporte, que é maravilhoso, gente. Ai, que eu realmente isso faz a vida muito mais fácil. Mas é importante, às vezes, um aconselhamento, um profissional, Isso ajuda. é verdade, verdade. Então, com o que qualifica para ter o plano de saúde? Respondendo essa pergunta, um status de imigração legal, tá? Legal. Legal. Se muito você chegar com importante. visto de turista, você tem que esperar um período, né, para fazer a mudança. Sim, sim. 3 meses. Não existe mais. Agora você já pode fazer Já pode. a qualquer momento. Eu pensei Pode. que tem que esperar 3 meses. É. Eu não sou especialista da área de imigração. Mas antigamente eu achava que tinha que esperar 3 Não, meses. antigamente tinha. 90 dias. 90 dias, né? 3 meses. Isso. Então já pode dar entrada e aí entre em contato com a VFB Insurance, faz uma cotação. Se você ainda não tiver feito, com certeza você não vai ter imposto, né? Aí a gente faz uma estimativa. Como é o seu primeiro ano aqui, normalmente a gente põe uma renda mínima para você pagar 10, 20, 30, 40 dólares, 50, dependendo Legal. do tamanho da família. Dá para a pessoa pelo menos começar, né? Exato. Já tem uma E já tá cobertura, coberto. já tá E já coberto. tá Não ter a dor de cabeça e de ficar, ai meu Deus, se eu cair, ou se meu filho ficar doente, eu vou deixar o olho da cara lá. Não, você só vai deixar uns copêmezinhos que dependendo do local, do zip code, que também que vai determinar o zip code, a renda e seu status de imigração para um bom plano de saúde. Só explicando, pessoal, o zip code é o CEP, tá? Isso, pessoal? é o CEP. Ah, É legal falar depois um pouco do que é, né? O COPEI, essas sim, coisas. e Sim. o estudante, ele veio para cá para estudar ou ele mudou o status dele aqui, ele é apto para isso? Com certeza, eu tenho acho que umas 3 ou 5 mil famílias de estudantes. Olha que Falei. legal. E ele é super apto, porque ele não pode trabalhar, mas ele pode usar até o imposto dele do Brasil, né? Ele mostra para a contadora faz como é que fala? A equiparação. De dólar para real, ele pode usar esse imposto, essa Conversão, renda, né? Ele também pode, ele não pode trabalhar, mas pode ser dono de empresa, Isso. né? A empresa, o líquido daquela empresa também conta. Então, tem muitas famílias que se Poxa, que legal. beneficiam. E olha, essas são as famílias que pagam mais baratinho, porque eles não podem realmente trabalhar. É. Então, trazendo o real pro dólar, Pro ele dólar, fica fica super, baixo. super barato e eles
ser o melhor plano de saúde. Verônica, uma coisa que é bem importante perguntar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, é o seguinte, dentro até do que o Gilson falou, como funciona aqui na área de seguro de saúde doenças pré-existentes? Porque a filha do Gilson, por exemplo, veio já diagnosticada como diabetes. Com diabetes. Como há alguma discriminação, alguma diferença? Adorei a sua pergunta, muito boa. Legal. Gente, se vocês têm um filho, um parente ou um de vocês tem uma doença pré-existente como diabetes, problema de coração, e vamos bater aqui câncer, né? Que hoje em dia não tem nem cor, nem idade. Muita gente está passando, hoje eu acho que é o A, não sei o que é. Tem esse tipo de diagnóstico. Não existe, essa é uma das leis do Affordable Care Act, que é a cobertura essencial, né? Básica. E não discrimina nem idade, pode trazer a mãe, a avó, que legal. Nem idade, nem as doenças pré-existentes. As doenças pré-existentes. Obrigada, que eu tinha perdido o foco. Nem as doenças pré-existentes, independente de qualquer tipo de doença pré-existente, que isso é muito bom, porque antes legal, né? Isso é absurdo, antes excelente. do Affordable Care Act, quem mora aqui mais de 20 anos... Não, ninguém. Eu tô aqui há 22 anos, né? Antes do Affordable Care Act, o Obamacare, as pessoas que tinham problema de coração, diabetes, qualquer tipo de doença pré-existente, elas eram excluídas dos planos. Olha. Então, essa lei inclui também os benefícios de coberturas essenciais básicas. E também pela idade. Depois de uma certa idade, não cobria mais tão pouco. Então, o que acontece? Hoje em dia, não importa a idade, não importa se tem doenças pré-existentes, vai ser coberto pelo plano de saúde. Muito bom. O que aconteceu? Eu tenho, só para abordar um pouco. Claro. Eu tenho um exemplo em casa disso. A minha esposa, ela tem esclerose múltipla, que é uma doença rara, né? É difícil. E a gente foi atendido, claro que o Affordable Care Act, ele funciona perfeitamente. Hoje ela é bem tratada, com uma medicação perfeita, chega na porta da casa da gente. Uma medicação que comercialmente custa por mês $7.500. Legal. Legal. Eu tenho vários exemplos. Eu tenho um cliente agora, eu fui visitar, teve um bebê, tá nas minhas redes sociais, MyFFB Insurance. Olha. No meu Insta. Ele estava sem poder praticamente andar. O medicamento dele era $3.000. $12.000, desculpa, $12.000. O seguro aprovou por 3 meses, mas a gente teve que fazer um reclamo e tentar para que ele precisava. E quando a bebê dele nasceu, ele estava precisando do remédio. No dia que eu fui visitar essa família, chegou a caixa de remédio na casa deles. $87.000 por ano, o seguro aprovou. E assim, que isso me enche o coração. Acabou, mudou a vida. Mudou a vida. Agora Ronaldo sabe o que é isso. Sem dúvida. Sabe, né? Então, eu tenho muitos... E para dizer um pouco melhor sobre o sistema de saúde, eu posso afirmar também que antes até de ter sido aprovado, o próprio laboratório, para quem eu escrevi, já que a gente ainda não tinha o plano legalizado e regularizado, ele se incumbiu de, no primeiro e no segundo ano, fornecer gratuitamente à minha esposa esse material, chegando lá em casa, o material que exigia temperatura baixa, ou seja, vinha numa caixa de isopor enorme. Então chegava na porta lá, entregue pelo FedEx, e eles mesmos, sem qualquer custo, eles incluíram a minha esposa nesse programa de assistência, que não era, digamos, um public charge, era uma empresa privada que estava fazendo isso, nada interferiu com o meu projeto da obtenção do Green Card. E só para mostrar o cuidado, o zelo que tem como muito importante. Isso, Verônica, em primeiro lugar, muito saúde. Muito bom. Em primeiro lugar você. E como é que funciona? Não, fala, depois eu entro. Aqui tem um aspecto que eu gostaria de deixar aqui pro ouvinte que aconteceu comigo. Ano passado eu trouxe a minha sogra para cá, ela tem 80 e alguns anos. E eu consegui incluir ela no meu plano de saúde durante os 5 meses que ela esteve aqui. Maravilha. Como dependente. Você pode. Então eu digo o seguinte, isso para mim foi um alívio, porque ela é uma pessoa que tem DPOC, por exemplo, e eu estava seguro ali, caso acontecesse alguma coisa, ela estava coberta pelo meu plano, né? Muito legal. Muito legal, isso é muito importante. Muitas vezes você traz, meus clientes trazem os pais para cá e é uma primeira preocupação deles, né? O que é que eu vou fazer? Minha mãe, meu pai já tem tantos certos anos de idade, como é que eu faço para ter ela no meu plano? Recomendo tirar um Tax ID.
Sim. Tá? Para colocar como dependente no seu imposto. Sim. Que legal. Vai trazer ela agora, já tira o táxi do dia. Lá na casa do Zoom. E vamos falar do Copay, né? Porque Copay, né? todo plano tem um Copay. Como é que funciona? Porque às vezes as pessoas acham que é um negócio que você vai pagar um Só negócio explicar, absurdo, pessoal, tá? Copay é coparticipação. Que Isso. muita gente não sabe. É verdade, é verdade. Não, tem duas diferenças, tá? Existe um plano que tem deductible. O que é o deductible? Eu diria que é uma franquia meio que reinvestida, tá? Sim. E existe out of pocket, que é o seu limite de gasto do bolso por ano. Existe o copay e existe o co-insurance, que é a coparticipação. Então, a diferença entre copay e co-insurance existe. O copay normalmente são um preço fixo. Preço fixo. Ok. Para determinados atendimentos. Procedimentos. Como médico primário, clínico, laboratório. Remédio. E isso chama-se os copay fixo. E até para uma emergência room e urgente care, né? E uma coisa importante sempre aqui nos Estados Unidos, gente, existe os urgente care e existe os emergency room. Aqui nos Estados Unidos foi criado os urgente care e é bem mais barato. Por quê? Porque evita o fluxo das emergências realmente para casos graves de hospital, tá lotado e você tá com a dor de ouvido, tá com infecção de urina, tá com uma febrezinha que dá para ser controlado com remédio ou um antibiótico, resolve nas clínicas de urgente care. Agora, coisas mais graves é o hospital. Então, eles separam isso e põem um copay mais baixo para urgente care, como por exemplo $15, $30, e o hospital, no caso dos meus planos, de 200 até 1.000, 1.300, dependendo do plano, dependendo da renda. Então, esses são copayments. Coparticipação. Vamos dizer que você tem um plano que não tem um copay fixo para o hospital, ou para uma fisioterapia, ou para uma ressonância magnética. Às vezes eles têm um plano que tem uma porcentagem de 25%, 30%. É onde entra a coparticipação. Por exemplo, você foi no hospital, o seu plano tem um out of pocket de 5.000. Um exemplo. Pode ser 1.900. Tem O out of pocket, que é o teto máximo que você vai gastar no ano. Isso, que a gente chama no Brasil franquia, mais, né? sim. É o out of pocket. Então, vamos dizer que seja 900. Que eu acho que eu tenho uns clientes que a maioria é 900 out of pocket, ou teto máximo. E aí, esse plano, ele não tem um copay fixo de $200 ou $400 para hospital. Aí, ele vai ter uma coparticipação de 20%. Isso quer dizer, se o hospital foi 10.000, é 20%. $2.000. Mas só que seu out of pocket é 900. Aí só vai pagar os 900. Isso. Passou na prova? Rafael está afiado. Bom de matemática. Acabei de fazer o plano tem alguns meses. Tá formado já. Tá. Então, deu para entender um pouquinho o que é copay, coparticipação? Deu. Deu para entender? Deu. Ótimo. Muito Entendeu? bom. É, Não tipo entendeu, assim, me liga. Não, e vamos fazer um exemplo mais assim, exagerado, que fica mais fácil ainda de Exagerado, entender. eu tô falando A pessoa baixinho. precisou fazer uma cirurgia e custou $100.000 a cirurgia. Só que o out of pocket dela era 3.600. Então, o máximo que ela vai pagar desse valor é 3.600 e ainda pode parcelar, né? Pode parcelar. Porque eu tenho uma pessoa, parente da família. Estudando. Não, eu tenho uma parente. O Gilzinho, ele foi lá no escritório, gente, tomou um café. Não achei que não era porque Não era da Índia. Não, essa aí é. Pô, vai ter coisa nova chegando aí. Tá viajando. Eu tenho uma de pessoa novo da já. família. Eu tenho uma pessoa da família, não vou citar nome, essas coisas, mas tem uma pessoa da família que mora aqui nos Estados Unidos, com seguro-saúde e tudo, e precisou fazer uma cirurgia da mama, enfim, bem delicado e tal. E fez todo o tratamento, fez tudo e botou. No final, ficou pagando $30 e poucos por mês. A mais na mensalidade do seguro dela, que foi o out of pocket dela que passou tudo lá. Passou. É. Ô, Sandro, mas ele está sendo assessorado por qual empresa? Eu acho que é a da Verônica. Acho que tá rodando um. Não, mas quem me indicou a Verônica? Quem indicou a empresa que me indicou a Aí Verônica? é a Grupo Zumba, é outro livro. Aqui tá rodando um negócio diferente, hein, Ronaldo? Tem que olhar isso aí. O compliance tem que trabalhar mais aqui. O que acontece? São bem atendidos e eles vêm e trazem os Não, amigos. entendo. Vale a pena até destacar o seguinte. Houve uma ocasião, eu creio que a Verônica deva lembrar, que eu liguei para a Verônica e falei assim, Verônica, eu vou fazer uma relação para os meus clientes e vou mandar todos eles te procurar. É claro que a nossa relação estava iniciando, né? E a América é capitalista. E eu falei para ela, Verônica, não se preocupe
absolutamente nada, não quero FII, não quero nada. Eu particularmente trabalho assim. A única coisa que eu quero é que atenda bem o meu cliente. É o que eu peço, cursos de inglês que nós indicamos, carro da galera que é nossos parceiros aqui, imóvel para alugar, para vender, eu falo, não precisa me dar FII nenhum. Só atende bem o meu cliente, que para mim isso é o básico que é suficiente, né? E Verônica já faz isso um tempo. E outra coisa que é positiva é que eu não tenho reclamação dela. É verdade. Porque às vezes você indica, pô, meu irmão, aquela pessoa que... Vira até Aí eu falo, meu Deus do céu, o que eu fui ajudar? E não é o caso. Eu tenho até medo de indicar, gente. É, Vou ser sincero. É porque tem gente que parece que tem umas 32 licenças aqui, né? Carro, é comigo. Seguro saúde, é comigo. Casa, é comigo também. Tudo é comigo. E termino dando conta dos não clientes. Tem foco, não tem como. Verb Insurance é especializada em seguros de saúde. Lá você não vou te vender nada. Nem água, nem xícara bonita. Essa xícara aí, ó, já tá ultrapassada. Então a viagem agora vai ter coisa nova chegando. Se Deus quiser. Então, a Verônica nunca vai... Eu indico algumas pessoas que eu confio, que eu uso, um contador, porque eu acho importante, muito importante você ter aqui um advogado bom, um contador bom que vai olhar para as suas finanças e te aconselhar, e um bom agente seguro, que vai poder te ajudar com todas as suas dúvidas, conta de hospital, que vai chegar, tá? Então é importante você ter uma pessoa que entenda, que sabe como funciona, para poder te ajudar da maneira correta. Como eu fiz essa semana, né? Semana passada, né, Jussão? Eu precisava eu precisava finalizar o meu imposto de renda, que houve uma prorrogação, e eu precisava do 1095, que é uma declaração que a operadora, o Seguro Saúde, ele te concede para você ver quanto você ganhou, para fazer aquele ajuste que ela explicou no início. E imediatamente nós fizemos o contato com a Verônica, o que na verdade poderia ser feito até direto com o meu operador. Posso falar sobre o 1095? Claro, gente? por favor. Todo mundo... Esse é mais importante. 1095, gente, é um formulário. Todo mundo às vezes manda foto e pergunta, o que é isso? 1095A, né? 1095A. Existe o A, o B, né? Existem alguns diferentes. O A é aquele que você usou um tax credit, né? Em espanhol, em português, tax credit, benefício fiscal. Um crédito, um benefício fiscal. Um benefício fiscal. Um dia eu vou fazer isso, cara. Como é que fala essa palavra em português? Às vezes eu esqueço, desculpa. Então, esse benefício fiscal é adiantado. Que o governo adianta, né? Adianta para você ter um bom plano de saúde, é baseado na sua renda. Em janeiro, segunda semana de janeiro de todos os anos, todos os meus clientes recebem. Ele recebe várias cartas, porque a gente faz a renovação deles, né, em novembro. Então, em janeiro, eles começam a receber várias cartas. E algumas pessoas jogam fora porque é muita carta. Mas no meio, né? Eu entendo, eu falho. Em janeiro, na segunda semana, o Marketplace, que é o órgão central aqui de saúde, né? Ele vai mandar para cada cliente esse resumo de tax credit ou... esqueci a palavra, benefício fiscal, nesse formulário chamado 1095A. E esse formulário, você tem que entregar ao seu contador para fazer o imposto. Se você não entregar, o seu imposto volta, porque ficou faltando no formulário. E aí, onde tem um adjustment, os ajustes, para ver se você recebeu de mais ou de menos. Você pode restituir esse tax credit ou você pode receber se você ganhou menos do que você achou que ia ganhar. Legal, muito bom. Como eu termino os podcasts, eu falo assim, pô, tem que voltar, cara. Não, mas tem que voltar para falar agora da vida pessoal. Não, sério. A gente tem que ter uma série aqui só de história de empreendedor de sucesso aqui na América. Isso é muito legal. Então, a Verônica vai estrear esse podcast. É top demais, é muito top. E, queridos, o que nós fazemos? Nós colocamos assim uma cerejinha no bolo para que você entre em contato com a Verônica. A Verônica é recomendada pela nossa empresa, chancelada. Eu sou cliente, Gilson é cliente. Você viu a forma do atendimento que foi dada? Então, assim, eu sou muito suspeito em falar, porque o meu benefício com a empresa da Verônica é ser cliente dela. Isso é de grande satisfação. A Verônica tem como se fosse um livro, então a gente não vai deixar
prosseguir para que no próximo podcast que nós teremos com a Verônica, ela fale um pouquinho daquilo que você quer saber. Pô, mas ficou muito legal, cara, esse episódio aí. Que é essa experiência na América. Muita dúvida que vai ter sido esclarecida. Temos que trabalhar bastante esse episódio aí, porque foi muito legal mesmo. Não tenha dúvida. Gente, eu vou ter o maior prazer de responder e tirar todas as dúvidas de vocês. Eu não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe, mas são todas treinadas, porque é importante, são informações importantes que eu devo passar para vocês da maneira correta. Então, realmente vai ser um prazer poder tirar todas as dúvidas de vocês. Agradecendo o meu amigo Zumba de coração legal. pelo atendimento, por me receber aqui, o Gilson, o Sandro. Gente, muito obrigado, gratidão. Vai ser um prazer enorme poder voltar aqui de novo, compartilhar minha experiência de 22 anos aqui nos Estados Unidos, que é um livro. Gente, eu tô até pensando em escrever um livro. Olha aí, ó. Boa. Legal. Vai ser um prazer mesmo. E eu espero você agendar para eu voltar. Vamos sim. Vamos fazer isso. Gilson, obrigado aí. Só alegria. Sandro Rocha. Eu agradeço, Verônica. Parabéns, sucesso e volte sempre. A gente tem que ouvir tua história aqui. Nossa, vai ser um prazer, gente. Volto mesmo. Ronaldo Perilles. Tamo junto. Obrigado. Querido, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. E o nosso podcast, ZumbaCast, e a cada edição nós estamos sempre preparando um material muito especial para te esclarecer as suas dúvidas, para te elucidar. Você que tem planos de morar nos Estados Unidos ou você já mora aqui, o nosso objetivo é te esclarecer. Obrigado, Deus abençoe sua vida. Até a próxima. Valeu. Valeu.